Oi, gente, boa tarde, tudo bom? Vamos começar então com a nossa aula C de primeiros socorros, tá? Onde a gente vai falar a respeito de avaliação primária e secundária. Bom, gente, vamos lá então. A avaliação primária, ela consiste, né, nessas siglas, né, que nos ajudam a proceder com o atendimento, que é o XABC. Até um tempo atrás era dito como ABC, né, no caso ABCDE, mas aí houve atualização no protocolo e eles incluíram o X, porque o X ele representa sangramento, e aí foi verificado que o sangramento precisa ser verificado primeiro. Tá? Então a gente vai verificar aí o que significa cada uma dessas letras, tá? Então o X significa exsanguinação, que é aquele sangramento intenso, né? Facilmente de ser visível. Aí a gente vem para o A, que são vias aéreas e proteção da coluna vertebral. O B, que é boa ventilação e respiração. O C, que é a circulação e controle de hemorragias. Aqui são pequenas, tá? Ó, aqui é aquele sangramento tipo filme de terror mesmo, tá? Esguichando sangue. Não estava esguichando sangue, mesmo assim você tem que verificar pequenos sangramentos aqui na letra C. A letra D é disfunção neurológica e a letra E, exposição total do paciente. Então, o que significa essas letras? É a ordem das ações que você tem que fazer, é a ordem dos atendimentos que você tem que prestar, ou seja, é a ordem das coisas que você tem que corrigir. Então, não adianta você verificar uma cena, né, de um acidente e ir correndo verificar se o paciente está com problemas neurológicos ou se ele tem né, pequenos sangramentos. Primeiro você vai verificar se ele tem grandes sangramentos. E não adianta você verificar, por exemplo, se ele tem disfunção neurológica sem fazer a estabilização da coluna vertebral. Então, essa é a ordem com que nós devemos executar os atendimentos, tá? Então, vamos ver uma letra de cada vez. Exsanguinação. Então, aqui tem a atualização do protocolo PHTLS nona edição, que é a referência que a gente está usando, tá? Onde ele coloca que na pesquisa primária, o risco iminente, né, à vida é a hemorragia externa, e ela que precisa ser identificada e corrigida imediatamente, tá? Então, qualquer tipo de hemorragia externa que esteja ali, né, exsanguinando, a gente precisa fazer essa correção antes de qualquer outra intervenção. Senão, eu posso estar estabilizando a coluna vertebral do paciente, colocando o colar cervical, e ele está com uma fratura, e por essa fratura a gente esteja tendo perda sanguínea, ele vai morrer antes de você terminar de colocar o colar, né? Assim, a grosso modo, tá? Se a hemorragia externa e sanguinante estiver presente, deve ser controlada antes mesmo da avaliação de via aérea, ou simultaneamente se tiver bastante gente na cena, né? Se tiver mais de um socorrista, não tem problema. E eu faço estabilização da hemorragia, controle de hemorragia, e o outro socorrista faz ali a questão da via aérea, do colar cervical, não tem problema. Mas se, vamos supor, se só tiver você ali, né, o que é pouco provável, mas a prioridade sempre é o sangramento, tá bom? Esse tipo de sangramento envolve tipicamente o sangramento arterial de uma extremidade, mas também pode ocorrer no couro cabeludo, na junção de uma extremidade com o tronco, né, que a gente chama de sangramento juncional, ou outros locais. Resumindo, tá sangrando? Perigo. A gente precisa conter de qualquer forma, tá? Aqui, só para relembrar, né, eu trouxe para vocês, né, esse conteúdo é da matéria de anatomia, mas foi mais para relembrar a quantidade de vasos sanguíneos que a gente tem no corpo, né? O sangue, né, as propriedades que o sangue tem, e por que eu achei interessante trazer isso de novo, né, para vocês relembrarem. Porque quando uma pessoa perde sangue, às vezes a gente acha que ela só perdeu o oxigênio, mas assim, olha quanta coisa tem no sangue. Eu tenho aí as hemácias, que fazem o transporte dos gases, os leucócitos, que trabalham ali com a relação da defesa, e as plaquetas, né, que trabalham com a coagulação. Então, perder sangue nunca é perder só oxigênio, você perde muitas coisas junto com o sangue, né? Então, a hemácia que faz aqui o transporte dos gases, certo? Né? Tá aqui para vocês. Eu coloquei para relembrar mesmo, para vocês resgatarem esse conteúdo, então não vou fazer a leitura desse slide, mas ele tá, né, ali para critério de recordar mesmo, então eu sugiro que vocês,
ao fazer a leitura do PDF, deem uma lida nesse contexto aqui que é muito importante, tá? Os leucócitos que fazem toda a defesa do nosso organismo, né? A gente tem aí um número, né, bacana aí de leucócitos para fazer a defesa do nosso organismo. Ou seja, uma pessoa que perde sangue, ela vai perder aí as suas defesas, né, também. Então, aqui as plaquetas que fazem a coagulação, né, eles tampam os buraquinhos, né, eles fazem parte aí do estancamento aí de muitos problemas que podem vir a acontecer com a gente, tá? O plasma, que também é fundamental, que faz o transporte de proteínas, né? Então, é uma substância muito, muito importante. E detalhe, tá, gente? No plasma, né, a gente tem água, né? Então, se o plasma representa 55% do sangue e 95% do plasma é água, uma pessoa que perde sangue, ela vai perder muita água, né? Então, nunca resuma a perda sanguínea à perda de oxigênio que vai para os tecidos, né? A pessoa perde água, perde nutriente, perde eletrólitos, perde muita coisa, tá? Aqui é a composição do sangue, né? Só para vocês relembrarem. E lembrando que o volume de sangue é cerca de 7% do seu peso. Se você pegar aí, ó, por exemplo, um adulto com 70, 80 quilos, ele vai ter entre 4,5 a 5 litros e meio de sangue. Aí você pega 3 garrafas de Coca-Cola, daquela que é a embalagem econômica, que vem com 3 litros e meio, né? Aquela embalagem econômica. Olha aquela Coca-Cola, aquela garrafa, pega uma garrafa daquela mais uma garrafa de 1 litro, né? Você já está com o volume de sangue da pessoa. Então, o sangramento ele acontece muito rápido, né? Ele pode levar à morte da pessoa de 3 a 5 minutos, porque ele vaza, porque às vezes a gente acha que a gente tem, tipo, muitão sangue, assim, fala, nossa, vai demorar 300 horas para escorrer esse sangue. Não, é muito rápido, tá? Que isso acontece. Nós temos que aprender a reconhecer, né, as características do sangramento. Então, um sangramento que esguicha, né, é um sangramento arterial, um sangramento que escorre é venoso, e um sangramento assim que você consegue estancar ali colocando, né, uma leve pressão, ele é um sangramento capilar. Eu não vou me atentar muito nessa parte, por quê? Porque a gente vai ter uma aula para contenção de hemorragia, então nessa aula a gente volta a falar disso aqui com mais detalhes, tá ok? Agora não quer abrir o vídeo, né? Fala sério, gente, que saco. Não tem problema, depois eu passo esse vídeo para vocês, tá? Gente, achei o vídeo. O que acontece? Nesse vídeo, aqui é uma perseguição policial, tá? Lá nos Estados Unidos, e a gente consegue ver o próprio policial se aplicando, né? Auto-aplicando o torniquete. Quando a gente chegar nessa parte de sangramento, eu vou explicar direitinho para vocês, né, a importância do torniquete, que ele voltou com força total, né, durante um tempo aí ele foi massacrado, as pessoas odiavam ele, e aí o protocolo mostrou que não, mostrou que o torniquete salva vidas, né, tanto que lá nos Estados Unidos todos os policiais têm um torniquete, né, recentemente aqui em Taubaté, né, um guarda municipal salvou a vida aí de uma senhora usando o torniquete, então o torniquete é bom, ele salva vidas mesmo, a gente só precisa saber utilizá-lo. E no caso, o torniquete voltou com muita força, por quê? Porque em situações de combate, não dá pra você, tá, a galera trocando tiro lá, não dá pra você chamar o SAMU lá no meio, entendeu? O SAMU vai ser baleado. Então, a ideia é que o próprio policial se socorra ou socorra o seu colega. Nesse vídeo, dá pra ver o próprio policial aplicando, né, se auto-aplicando o torniquete. Heads up, guys. He looks like he's getting out. He's under the floorboard, guys. Under the floorboard. Be careful. Be careful. Under the floorboard, guys. Watch it. Taking up a defensive position, guys. Shots fired. Shots fired. Troop down. Troop down. Just get EMS en route. Troops down. Got a handgun. Troops down. It's gonna be a small caliber weapon. Small caliber weapon. Either 9mm, something like that, to EMS, and he shot in the right arm. Ó, eu vou voltar um pouquinho, por quê?
Porque o segundo policial, ele vai até aqui houve a troca de tiros, não sei o quê. Aí o outro policial vai se aproximar aqui para ver se realmente o bandido foi neutralizado, que é esse cara que não tá baleado, ó. Aí ele neutralizou o cara e foi lá socorrer, mas quando ele chega, é esse policial que já tá colocando, ó, já tá aplicando o próprio torniquete, né? Se essa intervenção não fosse realizada, provavelmente esse policial aqui, dependendo da localização onde ele estava, o tempo de demora do socorro, ele tinha grandes chances, né, de ter aí muitas complicações em decorrência desse tiro, tá bom? Então, no caso aqui, o torniquete salvou a vida dele. E a gente tem vários vídeos, né? Teve um vídeo recentemente de uma ocorrência no estádio de futebol, que soltaram um rojão, né, e aí acabou, né, lesionando, né, feio a mão de um dos torcedores, foi aplicado um torniquete. Então, guardem isso, tá? Bom, aqui a gente finaliza a parte do X, lembrando que as intervenções a gente vai ter um momento só para falar, né, a respeito de contenção de hemorragia. E o que seria o A, né? O A, que seria vias aéreas e proteção da coluna cervical. É a verificação das vias aéreas e a proteção da coluna cervical, tá? Então, a via ainda, né, a gente está sempre mantendo aqui o protocolo. A via aérea do paciente é verificada rapidamente para garantir que está pérvia. O que significa isso? Aberta e clara, né, visível, fácil de eu conseguir, né, da passagem do ar, ter esse acesso. Então, aberta e clara significa que o ar, né, que eu vou fornecer para o paciente, possivelmente, né, no próximo atendimento, não vai estar impedido, né, de chegar até os pulmões, né, e que nenhum perigo de obstrução existe. Se a via aérea estiver comprometida, ela terá que ser aberta, inicialmente usando métodos manuais, né, como a elevação do queixo, né, ou, né, com elevador de queixo, ou no caso, né, de trauma de mandíbula por impulso. E ela precisa ser limpa, né, de sangue, substâncias, que eventualmente estejam por ali, e corpos estranhos, caso, né, esteja ali obstruindo essa passagem de ar. Aí tem muitos fatores que desempenham um papel muito importante, né, na determinação do método que a gente vai usar para manejar as vias aéreas. Isso inclui o equipamento que eu tenho disponível, a habilidade dos meus socorristas, né, qual que é a habilidade que a minha equipe tem para atuar nessa situação. Então, tudo isso implica, né, no que eu vou escolher, tá? Position the fourth and fifth digits of each hand underneath and behind the angle of the patient's mandible. Now, while maintaining stabilization of the patient's head and neck, push each side of the patient's mandible forward or anteriorly until the lower jaw is zigomático extended. Aqui na maçã do rosto do paciente. Então, dessa forma, eu pressiono, né, o meu polegar contra esse osso e com os dedos, né, com auxílio aqui dos dedos indicadores e do dedo médio, eu levanto, né, aqui, ó, essa região, ó, da mandíbula, e eu consigo visualizar o interior, né, da boca aqui, né, a cavidade oral do paciente, verificando se essa via aérea tem alguma obstrução, se a passagem de ar, né, vai ser possível, tá? E com relação à estabilização da coluna cervical, todo paciente que está traumatizado, por exemplo, né, com um mecanismo contuso de lesão, é suspeito de lesão medular, tá? Suspeito, tá? Então, se houve um trauma, né, se houve uma queda, qualquer tipo de trauma que seja, eu tenho que suspeitar de que pode ter acontecido essa lesão, até que esta possível lesão medular seja conclusivamente descartada, tá? Então, é particularmente importante manter o alto índice de suspeita de lesão medular em idosos ou pacientes, né, cronicamente debilitados, né, mesmo com menor mecanismo de lesão. Então, aqui a gente vai ver a aplicação do colar cervical. Tá? É um modelo de colar, existem vários, tá? Mas esse é um dos modelos. Lembrando que isso só pode ser feito com o auxílio de 2 socorristas, tá? Então, quando o socorrista, né, ele colocou os dedos ali na lateral, né, do pescoço do paciente, foi para verificar o tamanho do colar. Tá? Existem tamanhos adequados. Ele vai fazer a montagem desse modelo, né, de colar.
observem que esse socorrista ele não move a mão. Por quê? Porque o pescoço do paciente não pode se mexer enquanto, né, esse socorrista aqui está fazendo a colocação do colar, tá? Primeiro ele pôs a primeira parte, agora ele vai pôr a segunda. Aí vocês podem perguntar assim, professora, mas como que eu vou saber? Toda vez que chegar um colar cervical na sua unidade, né, se for um colar cervical diferente, você deve receber um treinamento para manejo desse novo equipamento, tá? Bom, feito isso, eu já tenho a coluna cervical do meu paciente, né, a coluna vertebral do meu paciente imobilizada. Então, já cumpri ali mais uma letra, tá? Essa necessidade de estabilização não significa que os procedimentos de manutenção das vias aéreas não sejam aplicados, tá? Em vez disso, né, significa que os procedimentos devem ser realizados protegendo a coluna do paciente contra movimentos desnecessários. De repente, o médico vai entubar o paciente por conta, né, de ventilar e coisa e tal, e ele acaba fazendo isso sem ter, né, ali essa estabilização da coluna cervical bem feita, e aí acaba lesionando, né, ou acentuando essa lesão já existente, no caso, né, de um paciente traumatizado. Se os dispositivos de imobilização cervical que foram colocados precisarem ser removidos a fim de reavaliar o paciente ou realizar alguma intervenção necessária, a estabilização manual da cabeça e do pescoço é empregada, para que até que o paciente possa novamente ter, né, a imobilização com o colar. Então, vamos supor que o médico queira fazer mais uma avaliação e aí, para isso, seja necessário tirar o colar. Tudo bem, não tem problema, pode tirar, mas um socorrista vai ter que ficar segurando o pescoço do paciente para que esse pescoço não se mova, tá? Letra B, boa ventilação e respiração, tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai estar, né, evitando que o paciente venha desenvolver uma hipóxia, uma vez que, né, caso haja redução, né, de oxigênio, somente oxigênio cerebral, esse paciente pode ficar aí com sérias consequências, né? Ele pode ter aí várias sequelas por conta da hipóxia cerebral, tá? Quando a via aérea do paciente estiver aberta, porque a gente já verificou na letra A, né, a qualidade e a quantidade de respiração do paciente pode ser avaliada da seguinte forma. A gente vai verificar se o paciente está respirando, se há movimento torácico e sensação de ar saindo pela boca ou pelo nariz. Em caso de dúvida, auscute ambos, né, ambos os lados do tórax para fazer essa avaliação. Se o paciente não estiver respirando, ou seja, ele vai estar apneico, né, imediatamente comece a assistir às ventilações, mantendo a estabilização da coluna cervical em posição neutra, com um dispositivo de oxigênio suplementar antes de continuar a avaliação, tá? Certifique-se de que as vias aéreas do paciente estejam pérvias. Aí, gente, nesse caso, eu vou passar no finalzinho 2 dispositivos que a gente pode estar utilizando, né, dependendo da situação, para fazer a abertura, né, para ajudar o paciente a respirar em algumas situações, ok? Então, existem dispositivos que a gente pode estar utilizando. Na aula de técnicas básicas de vocês, né, no PDF itens, tem lá vários itens que são utilizados, né, nessas situações, tá? Se prepare, né, para inserir por via nasal, né, se não houver trauma de face. Então, vamos supor que houve um trauma, mas não houve trauma de face. A gente pode estar inserindo um catéter nasal para favorecer ali a passagem de ar para o paciente. Ou mesmo, né, uma via aérea supraglótica, né, se não houver também sinais de trauma orofaríngeo, tá? Então, é bem importante a gente se atentar para isso. Então, por exemplo, um paciente um acidente de moto, cujo capacete do paciente, da vítima, saiu da cabeça, né? Então, provavelmente esse paciente, né, pode vir a ter um trauma de face, então eu tenho que ter um pouco mais de cautela. Se o paciente estiver consciente, ouça o paciente conversar para avaliar se ele, né, ou ela pode falar uma sentença completa sem dificuldade. Uma frase aleatória, alguma coisa nesse sentido, para ver se ele consegue falar essa frase sem ter dificuldades, tá? Gente, desculpa, passou sem querer. Vou colocar os vídeos agora.
When the tube is about 3/4 of the length into the mouth, turn the tube through 180 degrees so that the curve of the tube fits over the tongue and the Gente, tip is essa in the aqui é a oropharynx. cânula orofaríngea de Guedel, tá? Oro, porque ela entra pela boca e para aqui na região da faringe. Então, cânula orofaríngea de Guedel. Ela tem uma contraindicação. O paciente não pode estar consciente, porque se ele estiver consciente, você vai acionar nele o reflexo de vômito. E aí, né, imagina só, o paciente deitado, com a boca, com a barriga para cima, vem o vômito aqui, tem uma cânula, a chance dele broncoaspirar, isso é muito grande. Então, em vez de a gente fazer, ajudar o paciente, a gente vai estar complicando o quadro dele. Então, essa cânula orofaríngea de Guedel, ela é muito boa, tá? Ela tem uma aplicação bem legal, mas ela tem essa ressalva, o paciente tem que estar inconsciente, tá bom? Ela é bem bacana, ela é muito importante porque ela nos ajuda com relação à língua. Então, quando o paciente está inconsciente, a língua, que é um músculo, ela cai e ela acaba obstruindo a passagem de via aérea. Então, às vezes o paciente está com a via aérea obstruída, não é porque tem um corpo estranho, é porque tem a língua. E a língua é um dos principais, tá, pontos ali que obstruem a via aérea do paciente, tá bom? Prestem bem atenção na forma como ela é colocada. Ela entra na posição de gancho e depois ela vira para a posição de foice. Prestem bem atenção na forma como essa cânula é colocada. Viram? Ela entra na posição de gancho. Quando eu encosto aqui no palato mole, eu viro na posição de foice, tá? Então, essa aqui é a cânula orofaríngea. E agora a gente vai ver a cânula nasofaríngea, tá? Nesse caso, o paciente ele pode sim estar consciente, tá bom? Então, o vídeo tá em inglês, mas ele é bem autoexplicativo. Tanto a cânula de Guedel, né, orofaríngea de Guedel, como a cânula nasofaríngea, elas têm tamanhos, tá? É fácil da gente identificar o tamanho. No caso dessa aí, ó, que é a cânula naso porque ela vai entrar pelo nariz e vai parar na faringe. O paciente ele tá acordado, ele tá consciente aqui, ó. E aí a gente faz uso de um lubrificante, tá? If resistance is met, it may be necessary to gently rotate the NPA. If the casualty still does not accept, attempt the other nostril. The NPA should be inserted until the flange is touching the nose. Mesmo processo, tá, gente? Mesma coisa. Ela entra viradinha para cima, depois quando eu encosto, quando eu sinto uma resistência, eu viro ela. Vou passar de novo esse, tá? The NPA is a flexible tube consisting of a flange at one end and a bevel at the other end. When inserted, the bevel should be oriented towards the septum. Tá, isso que ele tá passando aí é um lubrificante, tá, gente? Para facilitar a entrada da cânula. The casualty's saliva or blood may be used. Lubricate as much of the tube as possible. To insert the NPA, ensure the bevel is to the septum and gently insert. Notice the medic is not orienting the tube towards the top of the head. Instead, he is directing it almost straight back towards the back of the head. If resistance is met, it may be necessary to gently rotate the NPA. If the casualty still does not accept, attempt the other nostril. The NPA should be inserted until the flange is touching the nose. Então ele foi até ele sentiu uma resistência, depois ele virou ela, né, igual a outra cânula, tá? E agora a gente vai passar para a letra C, que é circulação com controle de hemorragias. Então, no caso aqui, gente, deixa eu tirar isso aqui daqui. A avaliação do comprometimento ou falha do sistema circulatório, né, é o próximo passo para a gente cuidar aí do nosso paciente, né, no caso, principalmente no paciente de trauma, né. A oxigenação dos eritrócitos sem entrega nas células, né, é de nenhum benefício para o paciente.
né? Então, no primeiro passo da sequência, o sangramento com risco à vida já foi identificado e controlado, tá? Então, aquele sangramento que podia levar meu paciente a óbito, eu já controlei, eu já consegui impedir ele de levar meu paciente a óbito. Agora, eu preciso fazer o quê, né? Subsequentemente, eu vou avaliar as vias aéreas, a respiração, e o prestador de cuidados, ele pode obter uma estimativa global do débito cardíaco e a perfusão do paciente. Então, por exemplo, você pode observar a coloração da pele, retorno de enchimento capilar, né? Aquele que a gente aperta aqui a unha, né? E fica olhando para ver se ela vai ficar vermelhinha de novo. Tudo isso pode estar incluso nesse momento, tá? A hemorragia externa ou interna é a causa mais comum de morte evitável por trauma. Outro ponto importante que a gente pode observar, né, para verificar como é que está a circulação do nosso paciente, é a cor da pele, né, a temperatura, a umidade, né. A avaliação de perfusão, gente, pode ser bem difícil em pacientes idosos e pediátricos, tá? E aí, qual que é uma grande preocupação que a gente tem? É com a hemorragia interna. Então, ali a região de tórax e a região do abdômen, tá? Também ali a parte da pelve, né? São espaços onde eu posso ter hemorragia interna maciça. E eu não vou ver o sangue para fora, porque a hemorragia está interna, está dentro da pele. Então, a gente consegue observar, né, através de outros sinais que não necessariamente são o sangue para fora do corpo do paciente, né? Então, se há suspeita de hemorragia interna, o tórax, o abdômen, a pelve, né, e as coxas precisam estar expostos para a gente inspecionar e apalpar rapidamente em busca de sinais de lesões, né? Então, a gente vai fazer a verificação do pulso, né, para ver se o paciente está apresentando taquicardia, bradicardia ou um ritmo irregular. Lembrando que, né, eu vou dar preferência sempre para os pulsos, né, centrais, tá? Porque eu posso fazer uma verificação de pulso periférico, ele vai me indicar um problema, claro, né? Mas eu não vou conseguir ter uma leitura adequada, né, da pulsação no local periférico. Então, eu opto sempre pelo pulso central. Por exemplo, a combinação de perfusão comprometida e respiração prejudicada deve estimular o operador de atendimento pré-hospitalar a considerar a presença de um pneumotórax hipertensivo. Tem algumas situações que, né, vocês vão ver na disciplina de urgência e emergência que vocês vão ter no técnico, tá? Mas eu já posso adiantar para vocês que pneumotórax é a presença de ar dentro dos pulmões, mas ele não está dentro dos alvéolos. Esse ar que está fazendo esse pneumotórax está comprimindo os alvéolos e impedindo que o paciente venha a respirar normalmente, tá? Nós vamos observar a coloração da pele, né? A gente já falou bastante a respeito disso, né? Então, uma pele pegajosa, de coloração azulada, muito pálida, né? Até aqui eu coloquei para vocês, ó, né? Esses leitos ungueais é aqui esse espaço embaixo da unha. Quando você aperta ele fica branquinho. Quando você solta, ele volta a ficar vermelho rapidinho. Se você faz isso no paciente, é porque tem algum problema, né? Com relação à temperatura, né? A gente precisa fazer uma avaliação bem adequada com relação à temperatura. Então, por exemplo, no caso das condições ambientais, né, podem variar, né, a temperatura do paciente, a gente precisa levar isso em consideração, tá? Em tempos muito frios, não significa que o paciente esteja, por exemplo, fazendo uma hipotermia. O ambiente pode estar favorecendo essa leitura, então a gente precisa avaliar outros sinais que corroboram com essa teoria, né, do paciente estar fazendo uma hipotermia. Então, no caso, a pele fria indica diminuição da perfusão, independentemente da causa, tá? Perfusão é o quê? É o sangue que chega até os tecidos. É a oxigenação dos tecidos propriamente dito, tá? A temperatura da pele, ela pode ser avaliada com um simples toque na pele do paciente com as costas da mão, né? A temperatura normal da pele é meio quente, né? Como é que fala? Não é uma coisa assim, você percebe, né, a temperatura quando tá acima daquilo que é normal, né? Você põe a mão, a pessoa tá quente, como se você tivesse acabado de tomar um solaço. Você põe a mão em você tá quente. Isso não é o normal, foi o sol que fez isso, né? As condições. Em circunstâncias normais, a pele geralmente costuma ser seca, né?
A pele úmida e fria pode ocorrer em pacientes com baixa perfusão, né? Devido à estimulação simpática, que começa a acontecer uma diaforese, que é um excesso de transpiração. No entanto, é importante considerar as condições ambientais ao avaliar esses achados cutâneos. Um paciente em um ambiente quente ou úmido pode ter a pele úmida no início, independentemente da gravidade da lesão. Então, sempre, né, ficar atento a isso, né, às condições do ambiente. D. Disfunção neurológica. Depois de avaliar e corrigir, na medida do possível, os fatores envolvidos na entrega de oxigênio para os pulmões e circulando para todo o corpo, o próximo passo da nossa pesquisa primária é a avaliação da função cerebral, né, que é uma medida indireta da oxigenação cerebral. Esta começa com a determinação do nível de consciência do paciente. O prestador de cuidados pré-hospitalar deve assumir que um paciente confuso, delirante, combativo ou não cooperativo é hipóxico ou sofreu um TCE até que se prove o contrário. Porque essas características que eu acabei de falar não são características de uma pessoa, né, que esteja ali saudável no momento, né, de prestar o socorro. A maioria dos pacientes quer ajuda quando suas vidas são ameaçadas. Se um paciente recusa ajuda, o motivo deve ser questionado, né? Alguma coisa tem, né? O paciente se sente ameaçado pela presença, né, de um provedor em cena, né? Em caso afirmativo, outras tentativas de estabelecer o relacionamento ajudará muitas vezes a ganhar a confiança do paciente. Vou dar um exemplo bem simples. Aquelas pessoas que têm medo, né, de pessoas que usam branco. Né? Então, principalmente criança, né? Criança costuma ter medo, né, de pessoas que utilizam branco. Então, de repente, se eu tiver uma criança com problemas, né, que precisa de atendimento, e aí vier pessoas de uniforme branco, né, para socorrê-las, né, para socorrê-la, ela pode ter, né, tomar esse susto, ela pode, né, ficar ali arredia por ter medo, tá? Se nada na situação parece ser ameaçador, a fonte do comportamento, né, do comportamento agressivo, do comportamento recluso, né, deve ser considerada como fisiológica e condições reversíveis, identificadas e tratadas. Durante a avaliação, a história pode ajudar a determinar se o paciente perdeu a consciência a qualquer momento, desde a lesão ocorrida, e se as substâncias tóxicas podem estar envolvidas, né, e o que elas podem ser. Então, fazer esse levantamento também é importante. Às vezes o paciente está com essa expressão, ele está com essas atitudes, mas por conta, né, de alguma substância que ele esteja usado, que ele tenha consumido, alguma coisa desse tipo, tá? Bom, então vamos lá. Um nível de consciência que esteja diminuído, né, alerta um prestador de cuidados pré-hospitalar para a seguinte possibilidade. Então, se a pessoa está com o nível de consciência meio bagunçado, meio zoado, a gente pode pensar que ela pode estar tendo uma diminuição da oxigenação cerebral, né, por diversos motivos, né? Ela pode ter, né, sido vítima de lesão no sistema nervoso central, por exemplo, ela pode ter batido a cabeça, né, pode ter tido aí um TCE. Pode ser por motivo de overdose de drogas, álcool ou toxinas diversas. E distúrbios metabólicos, né, como por exemplo diabetes, convulsão e parada cardíaca, tá? Aqui eu tenho a escala de coma de Glasgow. Essa escala a gente vai aprender no laboratório, tá? Eu vou explicar para vocês no laboratório como que a gente aplica ela. Mas assim, a pontuação máxima é 15, indicado que o paciente, né, tá sem deficiência. A pontuação mais baixa, né, de 3, é geralmente um indicativo bem ruim. Uma pontuação menor que 8 indica, né, uma lesão importante, né? Então eu tenho que ficar bem atento. De 9 a 12, uma lesão moderada, e de 13 a 15, uma lesão menor. Uma pontuação, né, da escala de coma de Glasgow de 8 ou menos é uma indicação para considerar a gestão de via aérea ativa do paciente. Então, provavelmente, meu paciente vai parar de respirar aqui com essa numeração da escala, tá? Então, tem aqui para vocês, ó, né, a escala de coma de Glasgow, né, 2018, tá? E aí a gente volta, né, a gente vai trabalhar com ela no laboratório, tá, ok? Letra E.
que é a exposição total do paciente, né? Essa é uma parte bem importante, mas a gente precisa tomar cuidado para não fazer ações desnecessárias, né? Então, um passo inicial no processo de avaliação, nessa letra aqui, é remover as roupas do paciente, porque a exposição do paciente com trauma é fundamental para eu encontrar todas as lesões, né? Então, por exemplo, o ditado, a única parte de um corpo que não está exposta será a parte mais gravemente ferida, né? Então, esse é um ditado comum aí entre o pessoal, né, do pré-hospitalar. Nem sempre, né, pode ser verdade, mas a verdade é que muitas vezes exige um exame corporal total, né? Além disso, o sangue pode ser absorvido por roupas e acabar passando desapercebido. Depois de ver todo o corpo do paciente, o prestador de cuidados pré-hospitalares deve em seguida cobrir o paciente novamente para conservar o calor do corpo, tá? Embora seja importante expor o corpo de um paciente com trauma para completar uma avaliação eficaz, a hipotermia é um problema sério na gestão de um paciente com trauma. E aí o que acontece? Apenas o que é necessário deve ser exposto ao ambiente, né? Uma vez que o paciente tenha sido movido para dentro da unidade de serviços médicos de emergência, o exame pode ser realizado e o paciente coberto novamente o mais rápido possível. Tá? Não posso, é igual a teoria do banho no leito, né? Eu não posso tirar toda a roupa do meu paciente, dar o banho no leito. Gente, ele vai ficar com frio, então eu preciso lavar uma parte, cobrir, lavar outra parte, cobrir, e assim sucessivamente, para que ele não venha a perder temperatura, tá? A quantidade de roupa do paciente que deve ser removida durante uma avaliação, ela varia, né? Dependendo das condições, da lesão encontrada. Tudo depende da situação. É como a gente falou na crise convulsiva, né? Tudo vai depender da avaliação ali da cena em si. Uma regra geral é remover conforme necessário para determinar a presença ou ausência de suspeita, né, de condição, né, suspeita de condição ou de lesão. Se um paciente tiver estado mental normal e uma lesão isolada, por exemplo, ele quebrou o braço, mas ele está super consciente, ele está orientado. Eu não preciso tirar toda a roupa dele, né? Não preciso fazer toda essa exposição, porque ele vai me dizer que foi só o braço, que está tudo bem as pernas, os pés, então não tem problema. Pacientes com um mecanismo sério de lesão ou alteração mental deve ser totalmente exposto para avaliar as lesões, porque eu não posso, porque esse paciente, né, que ele vai estar com um mecanismo de lesão mais complicado, muitas vezes ele não vai saber me dizer aonde está doendo, aonde está sangrando ou o que está acontecendo, tá? O prestador de cuidados pré-hospitalares não precisa ter medo de remover o vestiário, né, se é a única maneira de completar a avaliação e tratamento adequadamente. Na ocasião, os pacientes podem sustentar múltiplos mecanismos de lesão, tais como um acidente automobilístico, né, depois de ser baleado. Então, eu tenho um mecanismo de lesão que é um ferimento à bala, por conta desse ferimento à bala eu bati o carro. Isso é bem comum, né, em assaltos que a gente vê em grandes cidades, né, que as pessoas, os bandidos armam ali uma espécie de blitz para enganar as pessoas. E aí a pessoa descobre, percebe, tenta fugir, é baleada, anda um pouquinho e bate o carro, né? Isso acaba sendo, né, é triste, mas acaba sendo um pouco comum, né? Onde nós estávamos? Lesões com risco à vida, né, podem ser negligenciadas se o paciente for, né, examinado inadequadamente. Vou dar um exemplo para vocês. Fiquei com medo, fiquei com receio de examinar o tórax e o abdômen do meu paciente, né? Não quis expor ele, não quis isso, não quis aquilo, e aí você ignorou, né, um hematoma gigantesco ali na região, né, lateral ali do tronco do paciente, né? Esse hematoma gigante, somado a outras coisas, mas a avaliação desse hematoma em si era um indicativo muito forte de uma hemorragia interna. Né? Às vezes você achou que ele estava com uma fala meio mole, com nível de consciência alterado, porque ele bateu a cabeça. E, na verdade, essa fala alterada, esse nível de consciência, né, alterado, advém do quê? Da hemorragia interna, né? E por algum motivo não foi avaliado, porque você não quis expor. O sangue não estava para fora do corpo do paciente, né? Mas o sangue estava para fora do vaso sanguíneo, né? E aí esse sangue ficou
dentro do corpo do paciente, a pele ficou retendo ali aquele sangue, mas ele estava fora do vaso. Uma vez fora do vaso, eu tenho uma hemorragia ali, tá? Então, isso pode vir a acontecer. Cuidados especiais devem ser tomados ao cortar e remover a roupa de uma vítima, por exemplo, de um crime, para eu não inadvertidamente destruir provas. Nesse caso aqui, gente, as pessoas que trabalham, né, com essa parte, elas recebem, né, orientação e treinamento, porque isso realmente acontece, né? Eu não posso, por exemplo, vou prestar um atendimento de uma vítima que sofreu violência sexual, né? Eu não posso sair né, cortando a roupa dela e tacando a roupa dela em qualquer lugar, né? Isso são provas, né? As roupas da pessoa, né, são provas, então a gente precisa tomar bastante cuidado com isso. Para manter a temperatura corporal e prevenir a hipotermia, o paciente precisa ser coberto assim que possível após a avaliação. Então, muitas vezes, né, acho que vocês já viram o paciente enrolado num negócio que parece um papel alumínio, né? Ele é bem brilhante, né? Então, é um tipo, né, de recurso que a gente usa para manter a temperatura do paciente. Em ambientes frios, o prestador de cuidados deve considerar, né, o uso de cobertores térmicos. Uma vez dentro da ambulância, os provedores devem ajustar o condicionador de ar do veículo para aquecer adequadamente o compartimento do paciente, mesmo, né, embora isso possa parecer desconfortavelmente quente para os prestadores. A gente sabe que o uniforme, né, do pessoal que trabalha no pré-hospitalar é manga longa, calça comprida, bota, então vai ficar quente mesmo, mas a preocupação não é conosco, a preocupação é com o paciente, tá bom? Então aqui a gente encerrou a avaliação primária, tá? Ó, então a avaliação primária, vou só voltar aqui desde o começo para vocês relembrarem aqui as letras que fazem parte, tá, da avaliação primária. Lembrando que o objetivo da montagem desse PDF é para ficar um material apostilado, tá? Então é válido a leitura mesmo, faz a leitura, grifa os pontos, né, para vocês terem aí um número bacana de, né, de referências, tá? Então vamos voltar aqui. Bom, X, A, B, C, D, E. Essas 6 letras compõem a avaliação primária, ok? Bom, agora a gente vai passar para a avaliação secundária. A avaliação secundária ela tem uma outra sigla, que é o SAMPLE, tá? Ó. Então, essa sigla aqui faz parte da avaliação secundária. Então, quando eu falava de avaliação primária, eu tinha o X, A, B, C, D, E, e a avaliação secundária eu vou ter o SAMPLE, tá? Então, essa avaliação, gente, ela é feita da cabeça aos pés. E ela é realizada apenas depois que eu já terminei a avaliação primária, que eu já identifiquei e que eu já tratei aquelas lesões que colocam a vida do meu paciente em risco, tá? Então, por isso que a gente chama de avaliação primária. O objetivo, no caso aqui do SAMPLE, é identificar lesões ou problemas que não foram encontrados na avaliação primária. Mas se eles não foram encontrados na avaliação primária, é porque eles não colocam a vida do meu paciente em risco naquele momento. Podem ter consequências posteriores, mas não que o meu paciente vai morrer ali naquele momento ali por conta da avaliação secundária. Tanto que às vezes nem dá tempo da gente fazer a avaliação secundária, entendeu? O paciente já chegou no hospital, a gente nem fez a avaliação secundária, nem deu tempo, tá? Então ela não deve atrasar o transporte do doente para o hospital. Isso é muito importante, eu não posso ficar postergando com o meu paciente ali na cena ou falando para o motorista da ambulância, não, peraí, calma aí, eu tenho que fazer a avaliação secundária primeiro, né? Não leva a gente para o hospital ainda não fiz a avaliação secundária. Não pode atrasar esse transporte, tá? Nessa avaliação, a gente vai utilizar a abordagem de ver, ouvir e sentir. O que significa isso, né? O ver, a gente vai examinar, né, a pele do paciente, né, de novo, agora com um olhar mais detalhado, com um olhar mais crítico, né, toda a extensão. A gente vai ficar, né, atento para o caso de hemorragia, sinais de hemorragia interna, né, coisas que eu não vi na cena, por exemplo. Observar se tem lesão em tecido mole, né, incluindo abrasões, queimaduras, contusões, hematomas, lacerações, ferimentos penetrantes, né? Observar se tem presença de massa, inchaço ou
deformidade óssea, né? Isso tudo a gente faz na avaliação secundária. O ouvir e sentir, né? Sons incomuns, né? Quando o doente inspira ou expira, né? De repente a gente escuta durante a respiração do paciente como se ele estivesse assoprando um canudinho dentro do copo de Coca-Cola, né? Sai um ar com bolinhas, ou então tá roncando, né? O paciente respira com dificuldade, ou no final da respiração ele faz um assobinho, né? Então isso é importante também. Palpe suavemente as regiões do corpo em busca, né, de achados, né, como tecidos que pareçam esponjosos e se todos os pulsos estão palpáveis, tá? Então essa parte também é bem importante. O sample, né? O que é ali as letras do sample? É obtido um histórico bem rápido do paciente. Essas informações, elas devem ser documentadas no relatório de atendimento e repassadas para a equipe médica do hospital. O método, né, mnemônico de sample, que são essas letras, serve para como se fosse um lembrete dos principais componentes. Então, cada letra significa uma coisa, exatamente como a gente viu na avaliação primária, tá? Então, o S são sintomas, o A, alergias, o M, medicamentos, o P, passado médico e cirurgias anteriores, o L, líquidos e alimentos, e o E, eventos, né? Então, ó, sample, tá? O S dos sintomas. Do que o paciente se queixa, né? Tem dor? Aonde? Tem alguma dificuldade respiratória? Tá sentindo torporoso? Tem dormência em algum lugar? Tem formigamento? Então, eu preciso saber o que o meu paciente sente. Por isso, sintomas, tá? Alergias. O doente tem alguma alergia conhecida, né? Principalmente com relação a medicamentos, alimentos. Aí você me pergunta assim, professor, e se o paciente estiver inconsciente, como é que eu obtenho essas informações? Um parente, um amigo, uma pessoa próxima, alguém que esteja por ali que tenha condições de fornecer essas informações. Ah, professora, não tem ninguém com condições de responder isso. Não tem problema, tá? Como eu falei, essa é uma avaliação secundária. Se der para fazer, ótimo, perfeito. Se não der, não tem como, né, a gente ficar inventando informação, né? M de medicamentos. Quais medicamentos prescritos e não prescritos, incluindo vitaminas, suplementos e medicamentos de venda livre, o paciente toma, né? Então, por exemplo, essas informações, gente, elas são muito utilizadas e elas são fáceis da gente obter, por exemplo, quando a gente vai socorrer pacientes de casa de repouso, né? Então, né, o paciente de casa de repouso, idoso em geral, né? Sempre tem, né? Espera-se, né? Que sempre tem alguém ali para cuidar do idoso. E aí, normalmente, quem cuida tem essas informações, pelo menos assim a gente espera, né? A letra P, passado médico e cirurgia anterior. O doente, ele tem quaisquer problemas médicos significativos que exijam tratamento médico contínuo. O doente já passou por alguma cirurgia, por exemplo, ele tem um stent, ele já passou por um cateterismo, ele já teve, né, um AVC, ele já fez ponte de safena e o passado mesmo, né, o histórico médico ali do paciente. Líquidos e alimentos. Quanto tempo ele passou desde a última refeição? Muitos doentes traumatizados necessitarão de cirurgia e a ingestão alimentar recente aumenta o risco de aspiração durante a indução anestésica. Então, o que acontece? Eu saber quando foi a última refeição do meu paciente é muito importante. A gente avisa o cirurgião e aí ele já fica sabendo, né, da presença desses alimentos. De repente, né, tem algumas cirurgias que podem até ser adiadas por um tempo, né, por conta dessa ingesta de alimento muito recente, tá? E o E de eventos. Quais são os eventos que precederam a lesão? Né? Houve imersão de água, afogamento ou hipotermia, exposição a materiais perigosos também podem ser incluídos. Então, por exemplo, o paciente teve como a gente viu na convulsão, né? Não sei se vocês lembram, a gente falou sobre isso em convulsão, que era importante eu saber o que tinha acontecido antes com o meu paciente, né? O que levou o que desencadeou essa crise, tá? Aqui foram as duas referências bibliográficas que a gente utilizou, que é o manual do PHTLS e o manual do SAMU, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Muito obrigada e até a próxima.